Chegando ao fim dessa semana 6, um dos dois únicos times que estavam invictos caíram e teve um lateral que quase deu certo. Se você não sabe nem o que é o lateral, fica aí que isso e todos os destaques dessa rodada da NFL a gente vai ver depois dessa vinheta maravilhosa que vai vir agora. Vai! Sejam bem-vindos ao Golim Sports e vamos falar então sobre a semana 6, que foi animal, cara. Ela foi muito da hora e começou no Thursday Night Football, como sempre. E o Thursday Night Football foi o duelo entre o campeão do Super Bowl, Philadelphia Eagles, contra New York Giants. Primeiro eu quero convidar vocês a verem esse vídeo aqui, falando sobre os problemas que os Giants e os Raiders estão tendo nessa temporada. Os dois times com uma vitória e 5 derrotas não são os únicos, mas são os mais decepcionantes depois das mudanças que tiveram nessa off-season. Então, mais detalhes sobre isso, vejam nesse vídeo que tá aí nos cards. E o que eu vou falar aqui é mais sobre a partida, tá bom? Então os Eagles tiveram um desempenho dominante, ganhando dos Giants de 34-13. Os Eagles finalmente estão com um desempenho empatado ali, 3 vitórias e 3 derrotas. E primeiro falando sobre os Giants, o Saquon Barkley brilha em um time triste. O Saquon Barkley, segunda escolha geral do draft de 2018, forte candidato ao prêmio de Rookie of the Year, iniciante do ano. Ele fez 130 jardas corridas, 99 jardas de recepção, 50 jardas foi a corrida mais longa dele. Ele voa, ele faz umas jogadas maravilhosas em um time que tá muito fraco. O Eli Manning foi sacado 4 vezes, interceptado uma vez. Tem pouco tempo no pocket, os Giants estão com uma dificuldade muito grande, mais uma vez eu repito que eu dou mais detalhes nesse vídeo aqui, e mais uma derrota para os Giants que vinham para essa temporada com a expectativa de que talvez fossem melhores, né? Os Eagles têm problemas, mas tiveram um desempenho muito superior nesse jogo. Foi praticamente um desempenho que eles tiveram no Super Bowl, aquela dominância, aquela força do Carson Wentz no pocket. O oponente ajudou realmente, mas o Carson Wentz fez 26 passes completos para 36 tentados, 3 touchdowns, foi bem pra caramba, e os Eagles mereceram essa vitória. Vamos para o domingo então, começando com a derrota dos Colts para os Jets. Os Jets ganharam de 42-34 dos Colts, que foi um resultado que eu me decepcionei um pouco, porque semana passada a gente falava, calma, os Colts perderam, mas a gente vê bastante coisa boa nesse time. Isso continua, mas não pode continuar acumulando derrotas assim. Os Colts também estão com o desempenho de uma vitória e 5 derrotas, e Jets 3-3. Os Colts tiveram uma interceptação no segundo snap do jogo, então isso já é uma coisa grave, já interceptação acontece, mas é uma coisa negativa para o quarterback. O Andrew Luck, falando em quarterback, fez mais de 300 jardas, 4 touchdowns, porém 3 interceptações e errando quase metade dos passes. Então ousou demais, isso pode ser bom, isso tem seus lados ruins. O lado bom é que ele não foi sacado, palmas para a offensive line dos Colts aí que conseguiu segurar um pass rush tímido dos Jets, né? Mesmo com um placar alto, a defesa dos Colts apareceu em terceiras descidas, conseguiu impedir o ataque dos Jets muitas vezes. O Jason Myers dos Jets bateu um recorde, ele chutou 7 field goals nesse jogo, e o recorde absoluto da NFL são de 8 field goals em um jogo, mas bateu o recorde dos Jets, o que foi legal, o Jason Myers aí, e foi muito importante nessa vitória, né, porque 7 chutes em um jogo, 7 field goals significam 21 pontos, é muita coisa. Os Jets tiveram 4 fumbles, o que foi bem interessante, e o Sam Darnold, rookie, e como todos os iniciantes quarterbacks, a gente vê que ainda tem coisas para amadurecer, mas a gente vê um talento cru ali, que cresce cada vez mais, né, ele fez 24 passes completos de 30 tentados, foi muito bem, e os seus corredores, Bilal Powell, nosso queridíssimo Bilal, com o belo nome que ele tem, e o Isaiah Crowell, foram muito bem. E o bom é que os Jets têm 2 corredores que dá pra contar muito, e isso é sempre muito forte no time, né? Steelers ganharam dos Bengals, o que foi uma vitória muito importante para os Steelers, porque os Bengals estão muito fortes nessa temporada. Steelers 28, Bengals 21, Steelers agora 3-2-1, 3 vitórias, 2 derrotas, 1 empate, Bengals 4-2. A vitória foi muito importante para os Steelers, um time forte como os Bengals, as 2 defesas aparecendo bem, com os Bengals inclusive abrindo o placar. Do lado dos Steelers, Antonio Brown e Juju Smith-Schuster, fã de Naruto, com mais de 100 jardas, e se não bastassem os recebedores, James Conner, running back dos Steelers, correndo para mais de 100 jardas. Então,
poder contar não só com recebedores, mas com corredores é sempre maravilhoso. O jogo foi muito disputado, os Bengals estão jogando bem, foi 14-14 por quase até o último quarto, os Bengals assumiram a vitória por 21-20 e aí o Antonio Brown fechou o jogo por 28-21. Foi um baita de um jogaço, eu gosto muito desses dois times e os Steelers finalmente estão voltando pro trilho que eles deviam estar já, né? Um time que mostrou um domínio absurdo foram os Chargers contra os Browns. Os Chargers ganharam de 38-14 contra os Browns, que não conseguiram emplacar aí 2 vitórias seguidas, né? Os Chargers agora 4-2 e os Browns quebraram a maldição de ter o mesmo desempenho dos Steelers e perderam 2 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. A defesa dos Chargers brilhou. Eu acho que os Chargers são um time que a gente tá falando pouco, um pouco subestimados demais para um desempenho muito bom que eles estão tendo. O Baker Mayfield, quarterback dos Browns, sofreu 5 sacks, fez 2 interceptações, os Browns perderam em casa, isso não é legal, os Browns estavam mostrando um crescimento aí, nesse jogo eles foram neutralizados pelos Chargers, e eu acho que é muito mais mérito dos Chargers aí. O Rivers começou o seu jogo de número 198 seguidos, é a maior sequência da NFL hoje. O Melvin Gordon com mais um jogo excelente de 132 jardas corridas, dá pra confiar muito nele, e o destaque de longe dos Chargers nesse jogo foi o Tyrell Williams, que fez 118 jardas em 3 recepções, sendo 2 dessas 3 recepções touchdown. Incrível. O jogo foi amargo para os Bills, que visitaram os Texans lá no estádio deles. Foi 13-20, 20 pontos para os Texans, 20-13, né? Eu sempre falo o vitorioso primeiro é melhor. Os Texans ganharam de 20-13 dos Bills, que agora estão com 2 vitórias e 4 derrotas, e os Texans que estão com 3 vitórias e 3 derrotas. É a terceira vitória seguida dos Texans, que começaram com 3 derrotas. Isso é uma coisa muito interessante, porque os Texans pareciam que seriam um time fraco, começando com 3 derrotas, e estão conseguindo se recompor. 3 vitórias seguidas aí. Os Texans jogaram de vermelho, ficou parecendo os Falcons, mas é um uniforme bonito, só não parece muito Texans, na minha opinião. O Deshaun Watson, quarterback dos Texans, foi sacado 7 vezes. A offensive line dos Texans estava nula nesse jogo, ele não tinha nenhuma tranquilidade no pocket. Isso também é muito mérito do pass rush dos Bills, mas eu acho que é mais falha da offensive line. Ele foi sacado 7 vezes para 35 jardas, interceptado 2 vezes. Normalmente quando a gente vê um desempenho desse é do time que perdeu. O problema é que o ataque dos Bills foi uma desgraça. Os Bills erraram punch, o Josh Allen machucou o cotovelo e aí o Nathan Peterman entrou e fez um jogo péssimo. Ele falou assim, tava 13-13 e ele falou pro técnico, relaxa, deixa comigo. Aí ele fez 2 interceptações, sendo uma delas uma pick six, ou seja, retornada para touchdown, dando a vitória assim para os Texans. Ou seja, foi triste, porque o Nathan Peterman não consegue substituir o Josh Allen. Ele provavelmente vai voltar, o Josh Allen aí, pro próximo jogo, mas quando precisa depender de outro quarterback, não dá, cara. E o Nathan Peterman não dá pra confiar nele, né? Mesmo assim, os Bills seguraram uma primeira pra gol na linha de 1 jarda, o que é uma coisa rara da gente ver. Então parabéns pra defesa dos Bills nesse sentido. 20-13 para os Texans. Os Bears perderam para os Dolphins. Eu vou repetir porque parece bizarro. Os Bears de Khalil Mack perderam para os Dolphins. Sim, os Dolphins ganharam na prorrogação, foi o único jogo que teve prorrogação, mas vocês veem que toda semana tá tendo prorrogação, que é bem interessante. Bears agora 3 vitórias, 2 derrotas, Dolphins 4 vitórias, 2 derrotas, e foi um baita de um jogão. Os Bears jogaram de laranja, que é o uniforme alternate deles, que pra mim parece o Broncos. Então o meu problema com esses uniformes alternate é que ele muitas vezes não dá a identidade do time, é diferente dos Rams, que eu acho que dá identidade pro time. E aí o que foi mais bizarro foi que os Dolphins vieram pra esse jogo jogando com Brock Osweiler, porque o quarterback principal, Ryan Tannehill, tava com o ombro machucado. E isso é esquisito, porque o Brock Osweiler fez um baita jogo. Um baita jogo pros padrões de um quarterback reserva como o Brock Osweiler, né? O jogo foi pro intervalo 7-0 Miami, e só no terceiro quarto foram 21 pontos para os Bears, ficando 21-10 para os Bears no terceiro quarto. Aí o jogo foi de 28-28, os Dolphins conseguiram empatar, o jogo foi pra prorrogação, fumble dos Dolphins, aí os Bears erraram o field goal, um abraço aí pro Cairo Santos, que pode ter um novo time pra ele entrar, e aí os Dolphins fizeram o field goal com o cronômetro zerado. Caraca, Bears!
foi falha dos Bears aí, cara. Os Dolphins não estão tão bem esse ano, mas souberam aproveitar as oportunidades, merecem o mérito por essa vitória também. O Mitchell Trubisky dos Bears fez 22 passes completos de 31 tentados, 316 jardas, 3 touchdowns e ele pessoalmente correu para 47 jardas, que é mais do que o Tom Brady fez na vida. Zoeira. O Frank Gore dos Dolphins correu muito bem e o destaque aqui vai para Albert Wilson, que foi o protagonista dos Dolphins nessa vitória, 155 jardas em 6 recepções e 2 TDs, maravilhoso. Os Cardinals perderam mais uma, é um desses 4 times que está com uma vitória e 5 derrotas, ganhou uma partida na semana passada, perdeu agora num desempenho mais uma vez triste contra os Vikings. Os Vikings são fortes, isso era esperado, mas vamos conversar sobre isso. 27-17 para os Vikings, que estão 3-2-1, 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Os Vikings ganharam em casa, mas não foi um passeio. Não foi aquele jogo super fácil, um shutout, nem nada disso. O Latavius Murray foi muito bem com 126 jardas corridas, e esse foi o 6º jogo seguido do Adam Thielen para mais de 100 jardas. Ele fez 123 jardas nesse jogo. Ele é absurdo. Eu adoro esse cara. Falando de quarterbacks, o Kirk Cousins e o Josh Rosen, quarterback dos Vikings e dos Cardinals respectivamente, fizeram um desempenho parecido, inclusive sendo sacados 4 vezes cada um e uma interceptação para cada lado. A defesa dos Cardinals completamente esburacada, ataque falhando pra caramba em jogadas na red zone, a defesa dos Vikings cedendo jarda pra caramba, mas mesmo assim tem excelentes jogadores no ataque e conseguiu sair com a vitória. E aí o Kirk Cousins comemorando com a mão mole, assim, uma coisa meio bizarra, e aí depois ele falou que isso daí é uma comemoração que ele gosta de fazer, que é o pessoal que não dança tão bem nas baladas, sei lá, foi uma comemoração engraçada. Os Buccaneers perderam para os Falcons em um jogaço. Primeiro de tudo, os Falcons foi a primeira vitória deles em 3 jogos, o que é esquisito, porque quando a gente vê o Matt Ryan jogando, cara, ele é um quarterback elite, ele é um quarterback fantástico, jogou no Super Bowl 51, e apesar do recorde dos Falcons, que está sendo de 2 vitórias e 4 derrotas, não parece isso em campo, principalmente pelo ataque maravilhoso dos Falcons. Os Bucks, com essa derrota, vão para 2 vitórias e 3 derrotas. Primeiro, Matt Ryan, 31 passes completos de 41 tentados, 354 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. Isso é desempenho de um quarterback vitorioso. O James Winston também fez um bom jogo, 4 touchdowns, quase 400 jardas, mas fez 2 interceptações, o que significa que as jardas são justificadas por uma ousadia muito grande que fez ele ser interceptado também. Os Falcons são o 3º time que mais cede jardas, é a terceira defesa que mais cede jardas, atrás de Chiefs em primeiro e Bucks em segundo. Lembrando que os Bucks estão com um jogo a menos, então vocês... A menos, não falei menos, hein? Então vocês veem que os 2 times que se enfrentaram são 2 times de defesas esburacadas, então esse placar alto era esperado, né? Do lado dos Falcons, então, Julio Jones jogando muito, mesmo não tendo feito nenhum touchdown nessa temporada, mesmo assim ele sendo muito bom. O que isso quer dizer é que o Julio Jones, ele sempre foi muito usado na red zone. O Paulo Antunes falou isso e é muito verdade. Então ele não está sendo usado na endzone agora para tentar um touchdown, pode estar dando esse desempenho um pouco mais aquém para os Falcons, que mesmo assim saíram com a vitória. Do lado dos Bucks, eles podiam ter ganhado esse jogo. O jogo foi muito empatado, 34-29 ali, e o lateral quase funcionou. Para você que não sabe o que é o lateral é quando você... Primeiro de tudo, no ataque você pode fazer um passe pra frente, que geralmente é o do quarterback. Recebeu a bola, passou pra frente. Passe na linha da bola para trás, você pode fazer quantos você quiser. Então quando um time desesperadamente precisa pontuar na última jogada, ou eles mandam pra endzone, que chama Hail Mary, Ave Maria, ou eles tentam o lateral, muitas vezes chamado de rugby, porque parece o rugby. Você passa a bola pro lado, e aí os caras ficam passando um pro outro, até que eles tentam entrar. E esse foi um lateral dos Bucks que foi muito perto de dar certo. Repito, não posso colocar aqui porque a NFL corta, mas se o Deshaun Jackson dos Bucks consegue pegar a bola, ele podia ir pra endzone e virar o jogo. Então foi um baita de um jogaço. O que não foi um baita de um jogaço foi o Seahawks dando um baile nos Raiders 27-3. Repito, aqui nos cards tem eu falando do desempenho dos Raiders, que tá muito triste nessa temporada. 1 vitória, 5 derrotas, enquanto o Seahawks finalmente 3 vitórias e 3 derrotas. O jogo foi lá em Wembley, em Londres. Sim, temos jogos em Londres e temos jogos no México também. Você pode ver esse vídeo aqui, vendo quais são os jogos que vão ter em cada país, porque as próximas semanas agora vão ter jogos em outros países, né? É só Inglaterra, Reino Unido, é só Reino Unido e México, né? Infelizmente não tem Brasil.
Começando pelos Raiders, o Derek Carr foi sacado 6 vezes, fez um jogo muito fraco, não fez um passe completo para mais de 8 jardas. Vocês percebem quanto isso é esquisito? E só tentou 2 passes além de 8 jardas no jogo. Isso é muito pesado pros Raiders, cara. A única pontuação dos Raiders foi um field goal no último quarto, o ataque e a defesa muito ruins, e os special teams dos Raiders ainda erraram um field goal. Então a situação tá muito difícil pro time de Oakland, e eles ainda estão cogitando trocar o Amari Cooper. John Gruden. Por que John Gruden? O que tá acontecendo, cara? Do lado do Seahawks, o Russell Wilson mais uma vez jogando muito, mais tempo protegido no pocket, e isso é menos mérito da offensive line do Seahawks e mais demérito, na verdade, né, da defesa péssima de Oakland, que não conseguia fazer um bom pass rush, e o Russell Wilson é uma alegria de ver ele jogar. Ele pega um snap que cai no chão e manda pra touchdown. Ele é um quarterback fantástico, cara. Um jogo bem interessante da gente ver foi entre Carolina Panthers e Washington Redskins lá na casa dos Redskins, né? Foi 23-17 para os Redskins. Os dois times estão agora com 3 vitórias e 2 derrotas, saldo positivo aí para os dois. Os Redskins abriram 14-0 no primeiro quarto e o Cam Newton foi interceptado no segundo, então o jogo tava bem dominante assim para os Redskins. O Cam Newton foi o maior corredor dos Panthers no jogo, e um time que, mesmo usando o Cam Newton para correr bastante, é um time que tem running backs interessantes, então isso não é tão positivo. Os Panthers foram melhores no segundo tempo. Os Redskins não tem muito destaque ali, a defesa apareceu bem, forçou fumble e tudo mais, mas o Alex Smith, por exemplo, foi sacado 3 vezes, mesmo tendo perdido bem pouca jarda. Ele perdeu acho que 7 jardas totais nesses sacks aí, e o kicker dos Redskins, o Dustin Hopkins, bateu o recorde de field goal dele mesmo, era de 54 jardas, ele fez um field goal de 56 jardas, e ele foi importante para abrir para os Redskins ali pro final, né. Os Panthers chegaram na red zone e não conseguiram converter o TD que poderia virar o jogo, então os Panthers demoraram para acordar. Quando eles acordaram, não foi suficiente vitória para os Redskins. Os Rams, Los Angeles Rams, o único time invicto da NFL, já que os Chiefs caíram, vamos falar daqui a pouco. Os Rams ganharam de 23-20 dos Broncos lá em Mile High, mas quando você vê 23-20, dá pra pensar que talvez foi um jogo muito disputado, e na verdade não foi. Deu a lógica, né? Os Rams abriram 20-3, os Broncos tentaram reagir, ameaçaram muitas vezes, mas não deu certo. A questão é que os Rams têm muita gente boa pra contar, falei isso no vídeo passado. O Jared Goff, não fez o melhor jogo da vida dele. Ele fez bons passes, mas sofreu muito com sack. Foram 5 sacks para 27 jardas e acertou apenas metade dos passes que ele lançou. Não fez passe para touchdown e foi interceptado uma vez. Então, para um quarterback não foi o melhor desempenho da vida. Mas quando você vê o Goff em ação, ele é forte, cara. Ele faz passes maravilhosos, ele sabe se movimentar no pocket. É que quando a gente vê as estatísticas, talvez não sejam as melhores do mundo. Mas os Rams têm o bom e velho Todd Gurley. Já podemos falar do Todd Gurley como MVP nessa temporada. Ele não foi na temporada passada porque foi o Brady, mas nessa temporada aqui, pelo amor de Deus, o cara fez 208 jardas corridas. Você vê ele correndo, cara, é fantástico. Eu tava vendo um gráfico hoje de por que o jogo corrido com o Gurley dá tão certo, e não é só mérito dele, apesar de ser muito mérito dele, mas as jogadas que os Rams fazem são muito boas para uma corrida longa como a dele. Falando do nosso Cairo Santos, ele fez 3 de 4 field goals, errou 1 de 47 e fez 2 pontos extras de 2, então isso tá tudo certo. Só que ontem, vocês estão vendo esse vídeo na quarta-feira, provavelmente 17, no dia 16, terça-feira, o Greg Zuerlein, que é o kicker principal dos Rams, já ficou saudável, então o Cairão foi dispensado. Agora é esperar ele ter uma proposta de outro time, o que deve acontecer provavelmente, porque ele é um dos grandes kickers da NFL. Os Broncos tiveram dificuldade de parar o Gurley, mas a defesa foi bem em impedir touchdown, cara. Forçavam os Rams a fazer field goal muitas vezes nesse ataque tão mortal que eles têm. O Case Keenum fazia passes muito bons, principalmente pro Emmanuel Sanders, que como sempre foi bem, e menos uma falta boba dele lá, que acabou atrapalhando, dando uma murchada aí nos Broncos. E é uma bobagem, né? Falta por provocação é uma besteira gigante. 23-20 para os Rams. Os Jaguars levaram uma surra dos Cowboys. Quem diria? 40-7 para os Cowboys em um jogo que foi muito bom dos Cowboys, finalmente, né? Os dois times estão 3 vitórias, 3 derrotas, e o jogo foi no AT&T Stadium, estádio dos Cowboys, né? Os Cowboys fizeram um bom jogo. Quarterback, mais ou menos bem. Running back bom e recebedores bons. Vamos falar primeiro do
Primeiro que os Cowboys tiveram 8 jogadas de mais de 10 jardas para 6 jogadores diferentes. Isso é importante, cara, você poder contar com vários elementos do seu ataque. O Dak Prescott, quarterback primeiro, ele fez 2 touchdowns, nenhuma interceptação, mas foi sacado 3 vezes e teve 2 fumbles. E ele, pessoalmente, correu para 82 jardas, o que é muito bom, mas demonstra também que muitas vezes ele ficou pressionado, né? O Ezekiel Elliott, que é uma peça-chave aí do ataque dos Cowboys, eles dependem muito do running back, ele fez mais de 100 jardas novamente, e o Cole Beasley também fez mais de 100 jardas, então o ataque dos Cowboys foi bem nesse jogo, muito por causa da falha dos Jaguars. Os Jaguars fizeram um jogo ruim, fizeram muito poucos first downs, eles fizeram 10 first downs no jogo inteiro, assim, sabe? Os Cowboys com quase o dobro de tempo de posse de bola, o ataque não ia bem, o Blake Bortles mal pra caramba, a defesa não conseguia segurar o ataque dos Cowboys, 40 pontos, não é uma defesa boa aí. E uma curiosidade é que o Conor McGregor, que luta do MMA, ele foi lá e lançou uma bola que nem um pato morto, mas ele tava lá assistindo o jogo, né? O último jogo da parte da tarde de domingo foi entre Ravens e Titans e foi um shutout, ou seja, ganharam de 0. Os Ravens fizeram 21-0 contra os Titans e foi uma derrota triste para os Titans que estavam tentando engrenar aí uma vitória maior, né? Os Ravens agora 4-2 e os Titans 3-3. Os Ravens ganharam de 21-0 fora de casa, isso é um elemento interessante. O Joe Flacco, quarterback dos Ravens, não foi sacado, enquanto o Mariota foi sacado, quanto? 7, 8? 11 vezes para 66 jardas. Cara, um quarterback ser sacado 11 vezes é fora do comum. Significa que o pass rush dos Ravens estava incrível e a offensive line do Mariota não segurava nada, cara, nada. 11 vezes é fora do comum, é muito raro a gente ver isso acontecer. Então, o jogo foi péssimo para os Titans, porque tendo corredores bons como Derrick Henry e, por exemplo, o Dion Lewis, o Mariota foi o que mais correu e foram só 25 jardas em 2 corridas, tá ligado? Nenhum recebedor dos Titans fez mais de 33 jardas. Os Ravens não fizeram o melhor jogo da vida, mas o mérito vai total pra defesa deles também, que conseguiu impedir os Titans. E o Joe Flacco foi bem, mesmo tendo uma interceptação. A questão é que os Titans mostraram uma inconsistência muito grande. Tiveram um começo de temporada mais difícil, engrenaram algumas vitórias e agora, essa derrota muito pesada. Mas quando entra em campo ali, são 11 contra 11, então os Titans podem muito bem recuperar isso semana que vem. Vamos vendo, cara, vamos vendo. Falando de time que teve um começo difícil e agora tá melhorando, os Patriots ganharam o Sunday Night Football, que foi simplesmente o jogo da rodada. Foi o melhor jogo da rodada, 83 pontos totais, cara. Os Chiefs estão batendo recordes de numeração nos pontos dos jogos que eles fazem, porque eles têm uma defesa muito aberta, como eu falei mais cedo no vídeo, né? Os Patriots ganharam de 43-40, estão agora 4 vitórias e 2 derrotas, líderes da AFC East, enquanto os Chiefs tiveram a sua primeira derrota na temporada, 5 vitórias e 1 derrota. E a gente tem que falar aqui das duas peças que estão na thumbnail, Brady e Mahomes. Os caras são fantásticos, cara. Primeiro, Brady, 41 anos, 8 Super Bowls participados, 5 ganhados, e o Mahomes, que substituiu o Alex Smith, 23 anos de idade, e veio para esse jogo com 14 touchdowns e apenas 2 interceptações, recorde absoluto. Na boa, como torcedor dos Patriots, aqui a camisa do Brady, eu ficava preocupado, cara. Eu disse na semana passada que podia ser vitória dos Patriots, achava que isso podia acontecer, mas se o Mahomes invocasse o Mahomes demônio, podia dar bom pros Chiefs, e quase deu. Vamos lá. Os Patriots começaram dominando, mas o segundo tempo pegou fogo, cara. Os Chiefs chegaram a virar o jogo, tava tipo uma vantagem grande pros Patriots até os Chiefs começarem a acordar mesmo. Tyreek Hill e Kareem Hunt com mais de 100 jardas, peças chaves dos Chiefs no jogo. O braço do Mahomes era uma coisa bizarra. O pass rush dos Patriots conseguiam pressionar o Mahomes e ele tinha que se livrar da bola, só que o Mahomes não se livra da bola. Ele sai do sack e faz um passe de 30 jardas maravilhoso como se não fosse nada. Eu fico maluco, velho. O cara é bom demais, cara. E aí teve uma polêmica dos torcedores dos Patriots, que quando o Tyreek Hill fez um touchdown, jogaram cerveja nele e tudo mais. O pessoal, a equipe dos Patriots e do Gillette Stadium expulsou esses torcedores, eu acho ótimo. Ótimo, esporte pra se divertir, quando vira violência tá errado, cara. Quando vira violência desenfreada, né, e torcida jogar cerveja na cara do maluco é um absurdo. Mesmo o Tyreek Hill também sendo um babaca por ter batido na mulher grávida e tudo mais. Eu não quero falar sobre polêmica mais aqui, mas é importante ressaltar esses dois fatos, tá? O Brady chegou a 200 vitórias em temporada regular, recorde pra ele também. O Gronkowski, tight end dos Patriots, foi essencial pra vitória. O field goal que deu a vitória pros Patriots no final, quando tava 40-40 e impediu o jogo de ir pra prorrogação, foi graças ao Gronkowski, que fez recepções maravilhosas no jogo.
Pelas estatísticas, o Sonny Michel, corredor dos Patriots, é o quarto na liga em jardas corridas, atrás de Todd Gurley dos Rams, Ezekiel Elliott dos Cowboys que eu já falei, e do Mixon, running back dos Bengals. Então o Sonny Michel, que começou a temporada ruim, ele tá indo muito bem, é uma peça vital pros Patriots que estão recuperando a dinastia. Se estavam com problemas no elenco no começo da temporada, não estão mais, cara, estão muito dominantes mesmo, e na maioria dos Power Rankings aí estão em segundo, né? E pra finalizar, os Chiefs perderam a invencibilidade, pegam esses Bengals que eu falei agora no Sunday Night Football da semana 7, semana que vem, que eu já vou falar, e o respeito máximo entre Brady e Mahomes. Os dois se cumprimentaram depois. O Mahomes tinha 5 anos de idade quando o Brady começou a carreira, então é uma coisa bizarra. Os dois maravilhosos. Eu sinto muito que o Brady vai... sinto muito não de ficar mal com isso, mas de ficar feliz com isso, que o Brady vai passar a tocha para o Mahomes se consagrar aí, eu tenho certeza absoluta disso. Fechamos a semana então com o Monday Night Football maravilhoso entre 49ers e Packers. Quem diria que os Packers iam fazer um jogo tão disputado com os 49ers? Tudo bem que os Packers não estão tendo a melhor temporada da vida, mas eles têm aquele bom e velho Aaron Rodgers, que é simplesmente fantástico. Primeiro, é importantíssimo ressaltar aqui o quanto os 49ers foram bem. Eles estão agora com uma vitória e 5 derrotas, o que é amargo, mas eu acho que não condiz com a habilidade que o time tem, o potencial melhor, porque a habilidade eles ainda precisam mostrar mais. Os Packers, 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Os 49ers tiveram um desempenho bom, ficaram na frente do placar em vários momentos, tiveram um desempenho dominante muitas vezes. O CJ Beathard dos 49ers fez 16 passes completos de 23, 2 touchdowns e uma interceptação, fez passes longos muito bons, tem uma visão de jogo, ele fez um bom jogo, ninguém esperava isso, ele substituindo Jimmy Garoppolo, então isso foi muito bom. Os 49ers podem depender dos seus corredores como Matt Breida e o Raheem Mostert, que foi bem nesse jogo, não tinha ido tão bem nos outros. E o recebedor que se destacou para os 49ers nesse jogo foi o Marquise Goodwin. Isso é tudo que teve de bom nos 49ers e que fez eles chegarem a 30 pontos no Lambeau Field, casa dos Packers, que estão aqui desse lado, né? Mas aí, os Packers começaram a reagir e foi só na última campanha que o Aaron Rodgers, dono dessa maravilhosa camiseta que eu tanto amo aqui, ele virou o demônio, ele ativou o Rodgers absurdo. E aí, ele sofreu com pressão, inclusive quando foi sacado sentiu o joelho, o que é perigoso, mas ele conseguiu colocar o Mason Crosby, kicker dos Packers, na cara do gol ali. E o Mason Crosby, que tinha errado, desculpa esse barulho, é a minha cachorra brincando. E o Mason Crosby, que tinha errado 4 de 5 field goals no jogo passado, acertou todos os 4 que tentou nesse jogo. Vitória para os Packers, graças a Aaron Rodgers, com passes muito bons para o senhor Devonta Adams. E isso foi maravilhoso, sério mesmo, parabéns para os Packers. E para finalizar o vídeo, que já tá muito longo, como sempre, eu não consigo fazer um vídeo curto, mas vocês gostam, eu sei disso, muito obrigado a todos vocês. Vamos fazer uma prévia da semana 7, então, falando dos jogos que vão passar na ESPN. Thursday, primeiro que são 8 jogos, já começa maravilhoso, porque são 8 jogos, porque tem jogo desde de manhã no domingo. Começando com Thursday Night Football, o jogo de quinta-feira é entre Denver Broncos e Arizona Cardinals, jogão às 9h15 na ESPN, dia 18 do 10. Dia 21 do 10 tem jogo na Inglaterra, às 10h30 da manhã, entre Tennessee Titans e Los Angeles Chargers. Pra mim dá Chargers, mas os Titans, como eu disse, tem potencial pra ter uma vitória legal aí. O jogo é às 10h30 da manhã. 2 horas da tarde eu acho que tem o melhor jogo da temporada, mais uma vez, não é clubismo, mas é muito mais pelos Bears do que pelos Patriots. Patriots e Bears se enfrentam no Soldier Field às 2 horas da tarde. Tom Brady enfrentando Khalil Mack. O desempenho dos Bears no último jogo contra os Dolphins não foi tão legal assim, mas tem tudo pra ser um baita de um jogão. E olha, eu tô menos seguro que os Patriots vão ganhar dos Bears do que eu tava pros Chiefs, cara, porque quando o Brady fica pressionado no pocket é tenso. Outro jogão que temos também entre Carolina Panthers e Philadelphia Eagles na ESPN 2 às 2 horas da tarde. Indo para a faixa das 5 horas da tarde, os Saints enfrentam os Ravens. Os Saints que estavam descansando aí, agora enfrentam os Ravens, lá no estádio dos Ravens mesmo, na ESPN Extra, às 5 horas da tarde. 5h25, Los Angeles Rams enfrentam os 49ers. É bem capaz dos 49ers darem um pouco de dificuldade para os Rams, mas a chance dos Rams perderem esse jogo é muito remota. Deve dar Rams aí 7-0, né? Os Bengals enfrentam os Chiefs no Sunday Night Football, baita jogão. Se os Chiefs se deixarem abalar pela derrota com os Patriots, é capaz de eles perderem de novo para os Bengals, que estão muito bem nessa temporada. 9h15, Sunday Night Football. E fechando a semana 7, New York Giants vai até o US Bank Stadium
Mentira, desculpa, esse é o dos Vikings. Mercedes-Benz Stadium dos Falcons, enfrentar os Falcons às 9h15. Eu acho que dá Falcons aí, principalmente pelo quanto os Giants não estão tão bem, mas que pode ser muita coisa esse jogo aí. 4 times estão de folga na semana 7. Green Bay Packers, Oakland Raiders, Pittsburgh Steelers e Seattle Seahawks. E dos jogos que não vão passar na ESPN, não tem muito jogo maravilhoso não. Então se você ficar de olho nos jogos que vão passar na ESPN, você já vai ver provavelmente jogos muito bons. É que NFL é aquilo, né? Pode ter jogos maravilhosos onde a gente menos pensa, como por exemplo Buffalo e Indianapolis Colts, que vão jogar às 2 horas da tarde. Fechou? Mais um vídeo de meia hora pra vocês, ainda bem que vocês gostam, mas por favor, vou pedir uma coisa, se vocês gostam, deem um gostei aí embaixo, isso ajuda muito, aumenta a relevância do canal, mais gente vê, além de eu ficar muito feliz também, tá bom? É isso, me sigam nas redes sociais, gostei, se inscreva, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo, fui!